Bom, então boa tarde, né, gente? Eu vou falar sobre a evolução humana, no caso, mas o meu tema é a linguagem, né? Para apresentação para a disciplina de tópicos especiais em evolução. Pode iniciar, por gentileza. Então, eu vou iniciar apresentando, né, sobre o que é, no caso, a linguagem. A linguagem, ela vai ser qualquer e todo o sistema de sinais que é formado por signos, né? Então, os signos, eles são a junção de um significante e o seu significado. E esses sinais, né, a linguagem, no caso, ela vai servir para comunicação de ideias, de sentimentos, enfim. E a linguística vai ser a ciência que estuda a linguagem verbal humana. E ela vai ter um foco na estrutura e na função, né, dessa linguagem. E a biolinguística, ela é a área da ciência, né, responsável por estudar a linguagem como um órgão, entre aspas, né, do corpo, junto com todos os outros sistemas cognitivos. E aí trazer a observação, né, que os outros animais, apesar do foco ser na evolução humana, os outros animais, né, vertebrados e invertebrados, também possuem um sistema de comunicação. Só que nos vertebrados, essa comunicação ela é um pouco mais voltada, mais próxima à humana, devido à expressão do som ser relacionado a órgãos, né, relacionado à faringe, à laringe e à respiração. Então, por exemplo, nós temos alguns primatas que eles expressam sons diferentes para cada reação ocorrendo no seu habitat. Existe uma espécie de primata que ela vai expressar um tipo de som se caso estiver tendo algum predador réptil, no caso de serpentes. Então ele vai emitir um som para avisar, né, os demais do grupo de um tipo. Se for, no caso, um predador terrestre, assim como um felino, esse som emitido vai ser outro, diferente do citado anteriormente. E no caso, se for um predador que, né, como uma águia ou um falcão, esse som vai ser também diferenciado dos demais citados anteriormente. Então, isso demonstra uma complexidade dessa forma, né, de linguagem entre os animais. E as aves, elas também vão apresentar uma expressão sonora muito específica, tanto interespecífica quanto intraespecífica. E aí é importante nós lembrarmos dos passeriformes, né? Que eles possuem a siringe, que é o órgão responsável principalmente pelo canto, né? Mas outras aves que também não possuem esse órgão específico, né, do cantar, também expressam algum tipo de vocalização. E aí também tem os anfíbios, e todos esses sons vão estar relacionados a essa interação do grupo, né? Marcação de território, predação e acasalamento. Pode passar. E aí eu foquei nas questões anatômicas, né? E eu coloquei esse tópico, evoluções anatômicas, devido ter sido as principais modificações ocorridas no organismo que trouxe até hoje os humanos a essa linguagem bem desenvolvida que nós temos. Pode passar. Então, o bipedalismo, né, foi a principal característica para que o homem primitivo pudesse desenvolver todas as outras, né? Então, por que o bipedalismo? A partir dessa nova postura, né, ocorreu muitas modificações esqueléticas e musculares que permitiu com que os antepassados começassem a iniciar esse processo de linguagem. Então, inicialmente, após não utilizarem mais as mãos no chão, os antepassados eles iniciaram, né, a comunicação com gestos. Então, a expressão com as mãos já servia como uma espécie de comunicação. Apontar, né, ou expressar raiva, ou expressar algum tipo, né, expressar algum tipo de sentimento ou alguma coisa que estava acontecendo no seu ambiente com a utilização das mãos que já não estavam mais voltadas para o chão. Depois disso, também teve a comunicação a partir de registros, né, como nós temos os registros de
de desenhos e esquemas, né, nas pedras e tudo mais. E também a utilização, né, das ferramentas, do poder segurar as coisas com a mão, se defender e tudo mais. Então isso já expressa uma complexidade do cérebro, inicialmente, porque a linguagem, na verdade, ela é toda complexa. Ela vai ser composta por processos, né, no cérebro, na verdade, em toda a composição encefálica, bem complexa. Pode passar. Pode passar. E aqui, continuando a falar das modificações anatômicas proporcionadas pelo bipedalismo. A principal delas, relacionada ao crânio, é o forame magno, que é o orifício no qual a coluna vertebral é encaixada, né? E nós podemos observar na imagem, ali nós temos o crânio de um cão, onde esse forame está mais posicionado a região occipital do crânio. No chimpanzé, a gente já consegue observar que ela começa um processo de centralização. E no caso do humano moderno, né, esse forame já está completamente centralizado. Outra questão a ser observada é a modificação do crânio, né? Nós sabemos que os antepassados e o processo evolutivo anatômico, né, tanto esquelético quanto muscular, permitiu a inserção, né, no caso muscular, de novos músculos e nervos. E relacionando ao crânio, obteve-se mais espaço, né, para o encéfalo se desenvolver. Pode passar. E aqui essa imagem, né, demonstrando justamente isso, a direção do forame em um primata e a direção desse forame no humano. E, né, mostrando a principal diferença da inserção da coluna entre um quadrúpede e um bípede, no caso da nossa espécie. E também dá de perceber o crânio, né? Ali o espaço do crânio muito pequeno, então o cérebro, né, o encéfalo, toda essa composição bem menor. E aqui um espaçamento do crânio melhor disposto, com um cérebro que consegue se desenvolver de uma forma, né, no caso, no sentido de massa, né, ter mais massa nesse crânio. Aqui, bom, para poder se estudar toda essa complexidade do nosso organismo, ainda mais a esse ponto da evolução que nós chegamos, a ciência costuma dividir, né, as partes para poder ter uma melhor compreensão. Então, na área da linguagem, essas regiões são as principais relacionadas, né? A área da Broca e a área de Wernicke. Está correta a pronúncia, gente? Wernicke? Enfim. Então, essas são as áreas relacionadas à linguagem nos humanos, né? Então, a Broca, que é aquela em azul, ela é responsável principalmente pela produção da fala, essa questão mais mecânica, né? E a de Wernicke, ela está mais relacionada à associação da informação, da compreensão de toda essa informação e da memória. É claro que a gente tem que lembrar que todas essas atividades do cérebro, ela é composta por interações, né? Então, assim, não são só essas regiões, porém elas são, né, o foco na questão da linguagem. Então, por exemplo, no caso da dislexia, né, que é um distúrbio relacionado à linguagem, pessoas que vão ter a área da Broca afetada, elas não vão conseguir pronunciar direito as palavras, porém elas conseguem compreender tudo que escutam ou tudo que elas leem e escrevem bem também. Elas realmente só não conseguem pronunciar. Pessoas que possuem alguma deformidade ou que têm a área de Wernicke afetada, elas vão conseguir pronunciar, apesar de não fazer sentido no que elas vão falar às vezes. Então, pode ser que seja uma informação... a mensagem ela sai de ordem inversa ou, às vezes, sem sentido, porque o cérebro dela não tem essa capacidade de fazer associação a essa informação ou compreender essa mensagem que está sendo passada. E também a área da memória, né, ela é afetada. E aí tem esses problemas assim de comunicação e de linguagem. Pode passar.
Isso aqui é uma tomografia, né? É uma imagem que eu encontrei no blog de um neurologista. E aí ele está demonstrando nessa tomografia as regiões do cérebro, no caso humano, onde a atividade é mais intensa, né? Então, por exemplo, quando nós estamos lendo, essa região do cérebro ela tem atividade maior. Quando nós estamos pensando sobre as palavras, aqui eu compreendo pensar sobre as palavras no sentido de organizar o pensamento, no que nós vamos falar e tudo mais. Essa outra região do cérebro possui, né, uma circulação mais ativa. E aí quando nós estamos no processo de ouvir, e aqui quando nós falamos, né? E essa imagem a gente consegue relacionar bem com a imagem anterior, com a região da Broca e da de Wellington. Aí pode passar. Bom, ainda, né, baseado no bipedalismo, essas modificações anatômicas no organismo possibilitou que a faringe e a laringe elas estivessem numa distância maior entre as fossas nasais. E isso permitiu emitir sons com mais força e com mais claridade, sobretudo nas vogais I e U. Então, no trabalho que eu li, eles relatam que eles utilizaram fósseis, né, observando essa posição do forame de Magnum para melhor compreender a distância da laringe. E eles, né, conseguiram, né, ver as diferenças em cada espécie encontrada e eles deduziram, né, assim, discutiram, foi aceitado cientificamente que, por exemplo, os neandertais, eles tinham uma comunicação, sim, meio que balbuciada, né, não eram palavras completas nem complexas como as nossas, mas que eles também não conseguiam ter um som muito efetivo dessas vogais. No caso, né, no nosso caso, como temos a laringe bem espaçada, nós temos bastante foco na expressão desses tipos de vogais. Pode passar. E aqui é só uma imagem demonstrando a composição anatômica da laringe. Então, assim, ela é bem complexa, né, composta por bastante músculos, bastante cartilagem. Um dos processos evolutivos importantes na conformação da laringe é o osso ileoide e a epiglote, né, que também está relacionada a essa questão de respiração e da deglutição, que também foi uma especialização evolutiva para a nossa espécie. E ali é uma vista anterior e uma vista posterior da formação. Aqui, nessa imagem, é interessante observar as cordas vocais, né, que são os músculos responsáveis principalmente pela emissão da voz, né, pelo som. Pode passar. E aqui essa imagem é só para demonstrar a complexidade da composição muscular dessa região, no caso da laringe, né? Então aqui nós vamos ter vários músculos que foram insercidos, né, a partir dessa nova posição, né, do bipedalismo. Tanto a inserção de novos músculos quanto a inserção de novos nervos, né, para auxiliar nessa movimentação muscular. Pode passar. Esse trabalho é uma dissertação, né, que fala sobre a expressão do gene FOX, do FOXP2 no caso. O gene FOX, ele é uma família de genes que vai estar expressa tanto em vertebrados quanto em invertebrados. E ele é uma família bem grande, né, tem uma classificação de A a Q. E ele está relacionado aos processos de transcrição. Então, são genes que estão relacionados à regulação gênica, à expressão de outros genes. E aí se descobriu, a partir de estudos de uma família, que ela apresentava uns distúrbios de linguagem que era herdado, né? Apresentou uma característica não é distúrbio que diz, uma herança mendeliana
autossômica, ou seja, era um único gene, né, que era expresso no avô, passou para os filhos e os netos também tinham esse tipo de distúrbio. Então, assim, muito investigou-se e aí em 2001 confirmou que o gene relacionado a esses tipos de problemas de linguagem, né, expressão e tudo mais, era o FOXP2. Interessante que esse grupo de genes, FOX, eles também estão relacionados a outros tipos de doenças, como glaucoma, alguns tipos de câncer e também doenças do sistema imunológico. E o FOXP2 é o único, até agora, que foi relacionado à linguagem. Então, esse trabalho é muito interessante. Ele é da área de letras, né, como a gente pode ver, do programa de pós-graduação em letras. E a menina, assim, eu gostei muito, apesar dele não ser muito recente, de 2016, por ele ser de uma área bem distante da nossa, né, da biologia molecular, e ela consegue descrever muito bem, e uma pessoa leiga que for ler o trabalho dela consegue compreender toda a base molecular, e toda essa relação genética. E aí é isso, assim, a ciência anda buscando mais informações desse gene. Eu encontrei até uma matéria bem sensacionalista, assim, com o tema: se nós incluirmos o gene do FOXP2 nos primatas, eles conseguiriam falar e ter uma linguagem como a dos humanos? Né? Então, assim, com o avanço da ciência, eu espero que isso seja melhor compreendido. E o FOXP2 ele vai estar relacionado a distúrbios de linguagem, como a distraxia, também a dislexia e a processos neurofisiológicos que também afetam a linguagem. Deixa eu ver. É importante também relacionado, mas não relacionado aqui ao gene, que os primatas, né, essa evolução do bipedalismo permitiu esse desenvolvimento melhor do cérebro. É isso.